Esse é o canal Livros e Labirintos e hoje eu estou de volta para apresentar para vocês Assassinato no Expresso do Oriente. Faz um tempo que eu terminei a leitura desse livro, mas nesse final de semana eu retomei para dizer que eu nunca li nada da Agatha Christie. Quando eu dei aula na graduação lá da Unesp, nos idos de 2013 e 2014, eu tive um aluno muito querido, o Pedro, que é muito fã da Agatha Christie. E ele me pediu para ler uns contos. Não eram contos do gênero policial, eram contos de mistério, alguns contos beiravam o fantástico. O Cão da Morte era um livro acho que com 12 contos, e gostei muito. Eu não li Agatha Christie quando eu era adolescente. Todos sabem que a Agatha Christie é a romancista mais bem-sucedida na história da literatura popular mundial. Ela vendeu mais de 4 bilhões de cópias. Eu não assisti ainda o Assassinato no Expresso do Oriente. Eu nem sei se está passando aqui, eu fico muito por fora, assim, né? Pra quem tem filho pequeno é um pouco difícil ir no cinema sempre. Mas enfim, eu prefiro ler primeiro, para depois assistir. Mesmo sobre alguns canais de literatura que eu acompanho, eu sempre vejo a leitura depois que eu faço os vídeos. Aí depois eu acabo assistindo, é bem legal. É a minha experiência direta com a leitura mesmo que eu vou apresentar aqui para vocês. Os livros dela são traduzidos e foram traduzidos para mais de 100 línguas. Então olha a dimensão da literatura da Agatha Christie. Em 1971, agora eu tô dando só algumas informações, né, sobre a autora, ela foi condecorada como dama, né, que é aquele título de honra que é referente ao Sir, né, da Inglaterra. Ela foi condecorada pela rainha Elizabeth II. Então, ao todo, ela tem 72 romances, né, e desses 72 romances, 66 são do gênero policial, porque é nesse gênero que ela encontrou satisfação para escrever. E tem alguns contos também, eu acho que são inúmeros contos divididos em mais ou menos 14 coletâneas. E é muito interessante porque nos livros da Agatha Christie nós temos alguns personagens emblemáticos. E aí nós temos o detetive, né, Hercule Poirot, que é um detetive belga, né, o detetive mais famoso e tal. E a gente tem também uma detetive idosa, amadora, que é a Jane Marple. É interessante quando você presta atenção no processo de criação da Agatha Christie e diz que ela dizia ter bastante dificuldade para escrever. Ela ficava muito tempo pensando numa história, às vezes ela ficava muito tempo sentada na frente da máquina de escrever. E quem incentivou ela a escrever foi o marido, o Max Mallowan. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. Então ela sempre andava com um caderninho para anotar as ideias e tal, ela ia nas expedições arqueológicas junto com o marido. Esse livro mesmo foi um livro que ela escreveu no hotel em Istambul, grande parte, acho que quase o livro todo. Eu acho que não é novidade nenhuma aqui o que eu tô falando pra vocês. Dizem que ela escreve histórias policiais bem com um enredo intrincado e tal. Isso eu percebi aqui lendo esse livro. Logo no começo mesmo é uma história que começa em medias res. O Poirot, ele tá voltando de uma missão e aí mal ele acaba essa missão, já chamam ele para outra e por acaso ele vai voltar para a Europa no Expresso do Oriente. Vai acontecer um assassinato nesse trem. Pelas informações que eu andei coletando, né, sobre esse livro aqui, algumas informações eu tive que ir atrás mesmo depois que eu li o livro. Esse talvez tenha sido o caso mais importante do Poirot, um dos casos mais importantes que ele teve que solucionar. Diz que a Agatha Christie ela ficava muito impressionada quando as pessoas liam os seus romances. Elas não se preocupavam muito com as vítimas, né? Elas ficavam mais preocupadas com o culpado. E aqui é muito interessante, né? Porque o que acontece? É claro que eu não vou falar quase nada do enredo, porque o grande problema das histórias policiais é esse, né? Se você fala muito, você já faz spoiler, já perde a graça. É a grande diferença, né, entre um conto fantástico e um romance policial.
A não ser que você seja um fã mesmo, é muito difícil você retomar, né? Ler de novo, ler várias vezes. Ele tem que ser muito bem escrito. E eu acho que a Agatha Christie, o caso dela é esse. É tão bem escrito, tão bem construído, que você quer ler de novo para ver se você percebe as pistas que ela vai deixando no caminho durante o enredo. Então a gente tem aqui, eu percebo muita influência do Poe, é claro, ela foi leitora de Poe, foi leitora do Conan Doyle, então você percebe talvez algumas coisas são até metalinguísticas mesmo. Ela acaba fazendo alguns diálogos, né, com o próprio gênero, e isso ela faz aqui, eu achei muito legal, eu gosto de perceber essas coisas, né, vocês devem ter percebido já. Assassinato no Expresso do Oriente, ele foi publicado em 1934, ele foi inspirado em alguns filmes, em algumas peças que a Agatha assistiu, e assim, diz que essa história revolucionou os romances policiais por causa do final dramático, e realmente eu não esperava um final que, na verdade, né, ele fica meio suspenso, mas é muito interessante porque o Poirot ele acaba articulando, né, duas possibilidades para o crime, né, e aí ele deixa na mão ali, né, não vou dizer de quem, para decidir, olha, você decide qual versão você vai usar, né. Ele coloca a escolha na mão de algumas personagens ali. Eu acho que talvez ele tenha revolucionado mesmo os romances policiais por ser metalinguístico, por causa do final dramático, você não espera, né, que seja aquilo mesmo. É interessante porque ao longo da narrativa você fica procurando você fica procurando o culpado pelo crime. O personagem aqui, que é assassinado, ele não é uma personagem... Isso que eu achei interessante, porque é uma personagem má. Ele é um homem do mal, né? Ele cometeu um crime horroroso e eu acho que talvez seria muito interessante se o filme explorasse esse crime, porque é um crime que mexeu com a opinião pública dos Estados Unidos, porque aconteceu com criança, e isso acabou me tocando mesmo. Quando o Poirot descobre quem é a vítima, na verdade, né? Quem foi assassinado nesse trem, ele descobre que era um dos caras mais horríveis e procurados, né? Ele estava foragido, mas a justiça meio que não conseguiu prendê-lo. Todos sabem, quase todos, né? Quando se menciona o nome desse bandido, né? Que virou uma vítima nesse trem, mas ele cometeu um crime horroroso, né? Com uma menininha e tal. Chega um momento aqui em que os passageiros do Expresso do Oriente, eles comentam, né? Eles meio que se lembram quem é esse bandido que virou uma vítima e foi assassinado nesse trem. Devagar, algumas coisas vão deixando a gente muito incomodados, né? Muito inquietos na narrativa. Em alguns momentos a gente chega a ficar tenso mesmo. Então a Agatha Christie ela vai colocando algumas pistas mesmo, ela confunde as pistas, confunde as coisas. No momento que ela deixa tudo muito fácil para o Poirot, e ele sabe disso, cada vez que você tem uma pista fácil, você tem que pensar, bom, então não é isso, né? Porque tá evidente, é como se todas as pistas fossem plantadas aqui. Mas o Poirot, né, como qualquer detetive, ele vai se mostrar brilhante, e como o Sherlock Holmes e também os detetives, o Dupin, né, do Dupont, eles vão ter uma extrema necessidade, né, de mostrar o quanto eles são bons, nossa, o quanto eles são brilhantes. Eles gostam de plateia, de aplausos, enfim. Então eu acabo chegando à conclusão de que isso é um estereótipo, né, dos grandes detetives. Algumas coisas que não são comuns acontecem. E a gente lembra do Sherlock Holmes explicando como que é o método, né, do detetive, como que é o método da dedução. Isso acontece aqui, por isso que eu falo que há diálogo, né, com esses grandes escritores, né, de romance policial. Mas eu gostei mesmo de como que a trama vai acontecendo, né, porque o trem, num determinado momento, ele para, e parece que a narrativa para junto, tudo fica suspenso, né, por causa de uma nevasca, ele vai ficar um tempo parado.
E os passageiros, eles ficam muito preocupados e aflitos porque é nesse meio tempo que acontece o assassinato, né? Então imagine você ficar num trem, no meio do nada, parado, né? Por causa de uma nevasca e com um morto ainda. E também com o possível assassino, né? Dentro do trem, ninguém sabe quem é. Mas achei a trama bem articulada mesmo, gostei muito. E é isso, sabe? Eu fiquei. O Poirot, no final das contas, ele vai propor duas soluções para o crime. Para quem matou esse cara, que já é um assassino. Mas o que me faz refletir mesmo é isso, né? Como que ela é construída, essa narrativa, para você não ter compaixão, né, dessa pessoa que morreu, dessa pessoa que foi assassinada. Você fica bem interessado em saber aqui como é que se deu esse crime, mas ao mesmo tempo você pensa nas vítimas desse assassino, né? A maior das vítimas foi uma criancinha de 3 anos. E acho que isso podia ser explorado, sim. Em vários momentos isso vai ser retomado, porque foi um crime que sensibilizou, né, a opinião pública e tal. E aí você não fica muito mesmo, você não sente compaixão, né? Mas é como a coisa é colocada aqui, como a narrativa é construída, né? No discurso das personagens, né? No discurso do narrador. Então acaba meio sendo conduzido para que você pense dessa forma, né? Por que, que eu vou ter pena de um cara que matou uma menininha de 3 anos, né? Eu quero mais é saber como que aconteceu esse crime. Poirot, ele propõe duas soluções, tudo muito racional, bem legal mesmo. Então leiam, gostei muito de ler, quero ler muito mais da Agatha Christie. Obrigada por continuarem aqui comigo. Sejam bem-vindos os novos inscritos no canal. Eu espero que vocês continuem por aí e que gostem cada vez mais das minhas leituras. Não se esqueçam de dar o joinha, de compartilhar o vídeo. Na próxima semana eu volto aqui com outra leitura. Até lá!